Ai, caralho. Vamos lá. Um vídeo gravado por um trabalhador na Avenida Paulista, em São Paulo, repercutiu muito nas redes sociais após ele desabafar sobre as dificuldades enfrentadas para sobreviver no Brasil diante do aumento do custo de vida. Visivelmente emocionado, o homem, conhecido como Lincoln na voz, ele relatou a frustração de trabalhar todos os dias e não conseguir sequer fazer uma boa compra, enfatizando que os itens básicos de alimentação se tornaram luxo. E a gente tem um trecho dessa manifestação dele. Acompanhe. Sou trabalhador, mas não tem como. Como é que eu vou andar nesse país? Como é que eu vou sair do lugar? Sabe? Como é que eu vou ter esperança que o dia de amanhã vai ser melhor? Não tem como, o dinheiro vai embora rápido. Você pega 100 aqui, pega 200 aqui, já não tem mais nada. É um arroz, é uma mistura, um pedaço de carne. Ninguém tá aguentando comprar um pedaço de carne pra comer. Carne de boi, não importa qual seja, até carne moída virou luxo. Virou luxo nesse país. Eu tô cansado aí. Depois... Eu assisti esse vídeo completo no Instagram. Provavelmente você também deve ter assistido, se você acompanha o Instagram aí, que nem eu. Esse Lincoln expressou que, apesar de dar o seu sangue e suor, ele sente que não sai do lugar, questionando como as pessoas conseguiram prosperar no país. Vamos acompanhar. Tô cansado desse lugar aqui, onde eu tô? Tô aqui na Avenida Paulista, o centro financeiro rico desse aqui. Aí a gente fica olhando esse monte de prédio de luxo aqui, ó. A gente fala, como é que essas pessoas conseguiram chegar dessa maneira num país desse? Como conseguiram? Se a gente trabalha pra caramba e não sai do lugar, como que conseguiram? Tipo, eu falo pra você, é de entristecer, hein, mano? Aí tô aqui, ó, esperando a chuva dar amenizada pra ir ali ganhar R$150, trabalhar embaixo de chuva. Tá bom, graças a Deus por isso, eu agradeço muito pela oportunidade que a moça me deu, mas... É isso, cara, a gente cansa, o psicológico da gente cansa, sabe? Ele tem criança pra criar, a gente foi dar o melhor. É foda. É foda e eu sei, eu sinto a mesma frustração que ele. Sendo bem sincero, quando eu olho assim pros prédios, que nem eu moro aqui em Itapema, vejo assim, pô, construção assim de prédio de 50 andar. Cara, apartamento de mais de 100 milhões de reais. É um negócio assim pra quem é um trabalhador normal, assim que nem eu, que nem a maioria da galera aí que me assiste, que acha também um negócio como? Impossível, né, cara? No Brasil parece impossível isso, né? Então é só, se você tá no meio, parece que o Brasil sempre tem um esquema, é foda, foda. E esse vídeo foi amplamente compartilhado em várias redes sociais, muitas plataformas digitais, e já possui milhões de visualizações em apenas um dia. Rodar com os nossos comentaristas, você, Dávila, um vídeo como esse acaba sendo como um soco na boca do estômago do governo federal, não? Esse é o mundo real, Caniato, de milhares de brasileiros. Esse é o mundo de um Brasil que não cresce há 40 anos. A pessoa sente que ela está com os pés presos no atoleiro do baixo crescimento econômico, no atoleiro da violência, no atoleiro da indignação de ver um país sendo carcomido pela corrupção dos poderosos, num país onde não podemos ter mais esperança no amanhã, porque as dificuldades do cotidiano matam qualquer esperança. Aí chega lá um caboclo lá do banco lá e rouba assim, mais de 50 bilhões de reais, cara. Eu não sei o que é 1 milhão de real. 1 milhão. É dinheiro pra caramba, 1 milhão de reais. Mas já parou pra pensar, cara? Parece... Eu tava fazendo até a conta. Mais como se fosse assim, dá pra mais de 30 mil pessoas 1 milhão de reais. É o dinheiro que o cara roubou lá. Distribuiu com o pessoal, esquematório, entendeu? É um negócio complicado. E é pouca gente, né? Então o governão do Brasil é dose. Esse é o Brasil real. Esse é o Brasil que não adianta fazer encenação de programas, despejar 170 bilhões de reais em programa social e achar que isso vai comprar voto. Porque esta indignação não vai passar com essas esmolas que o governo tenta criar para seduzir determinados eleitores. Este problema só será resolvido quando tivermos um governo sério, capaz de fazer a economia voltar a crescer, restabelecer a ordem e a segurança no país e a combater duramente essa doença chamada corrupção que carcome tudo o que existe em termos de valores e instituições. Infelizmente, este eleitor, que são milhares de brasileiros, não se sente representados pelos candidatos que lideram hoje as pesquisas presidenciais. Ninguém. Se for pra sair lá, que nem fala o cabeludo, o Nando Moura, eu voto num Zema, alguma coisa assim, né? Mas, cara, do jeito que tá, entre o direitona e esquerda, que o pessoal fala, assim, é totalmente errado, né? O pessoal só fala assim, esquerda é Lula, direita é Bolsonaro, acabou. É horrível isso. Você, Bruno Musa, certamente terá reflexões a fazer após a manifestação desse trabalhador, quando ele discorre sobre o custo de vida. Trabalha, levanta 100, levanta 200 e não consegue fazer uma compra. Inclusive ele chega a mencionar que não consegue comprar o que ele chama de mistura, né? Uma carne, uma proteína animal. Esse é o Brasil real, Caniato. Eu adoraria que nós pudéssemos discorrer aqui a respeito de horas, a respeito disso por horas. Veja, eu vou falar rapidamente aqui de uma posição que ele conseguiu colocar do outro lado
em que eu estou, mas é algo que eu tento expressar isso há um bom tempo. Meu pai veio de uma origem muito pobre no interior de São Paulo e se deu muito bem como empresário, um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva mesmo no Brasil. E ele me fez já crescer em um ambiente, digamos, onde eu pude ter tudo, e ele sempre me ensinou, olha, você vai ter educação, o que quiser, só que construa o teu. Com a retaguarda, sabendo que eu tinha ali uma segurança extremamente importante. Ele é empresário no Brasil até hoje, agora foi embora do Brasil por ter cansado, obviamente, disso aqui, já podendo se permitir esse tipo de ação. E ele sempre me ensinou a respeito disso. O Estado, ele tira tudo que tem de você. Quando a gente começa a compreender tudo que meus pais me ensinaram ao longo desse tempo, e hoje eu aqui, enquanto empresário, também entendo, que quando você consegue ser um ponto fora da curva e passa a ter dinheiro aqui no Brasil, se você investe o teu dinheiro em uma taxa de juros, que o governo cria essa taxa alta, porque ele é perdulário e gasta mais do que arrecada, isso é uma recorrência no Brasil, você é um Estado que naturalmente favorece aqueles que têm condições de poupar em detrimento da grande maioria que não tem. Só que o discurso deles é, eu estou aqui para ajudar o pobre. Não, é o governo que destrói a vida do pobre, porque ele mata a capacidade do pobre de se proteger contra a inflação que o próprio governo gera. Porque ele gasta muito mais do que arrecada para fazer programas populistas que dificultam a atividade empresarial e permite que alguns poucos tenham sucesso nisso. Eu morei fora do Brasil há alguns anos, por algumas ocasiões, uma delas com os meus pais nos Estados Unidos, depois algumas na Europa. Todas as vezes eu fui aprendendo que, olha, se você tem uma vida média ou ruim no Brasil, você terá uma vida muito melhor lá fora. Lá fora eu estou falando Europa ou Estados Unidos. Se você tem dinheiro aqui e você consegue comprar aquilo que a segurança permite que você compre, a tua vida pode ser boa com alguns problemas, como dos impostos, como da violência, mas você se blinda, você se protege. Mas nós somos 0,1% da população brasileira. Isso não é um país sério. Isso é um país destruído por uma mentalidade torta de um governo completamente perdulário, repito essa frase. E que, além de gastar, fica comprando voto, distribuindo dinheiro para a população mais pobre, né? A verdade é essa. E sem educação, e o pessoal vive acomodado. Gasta o dinheiro que tem e o que não tem, só que ele gasta o dinheiro dos outros, especialmente dos mais pobres. Então, essa pessoa que muito bem se colocou nas redes sociais, e provavelmente algumas oportunidades aparecerão para ele por isso, que ele se expressou de forma genuína, colocou para fora, ele colocou exatamente, de uma maneira nua e crua, essa sensibilidade que eu estou tentando trazer do campo econômico e político aqui. Ele mostrou que, enquanto há um governo que se defende e que cria 40, 50 assessores para apertar um botão de café para cada um desses políticos, o povo, a grande massa dos brasileiros, precisa sair para ganhar os R$150 que ele mencionou, que hoje você volta com meia sacola de um supermercado. Porque... cara, você vai no mercado, aqui é a mesma coisa, qualquer lugar do Brasil, eu creio que tá assim. R$150, você compra 2, 3 sacolas no mercado, você compra carne, você vai comprar carne ali pra uma semana, você gasta R$300. Isso é deterioração do poder de compra. E o que é a deterioração do poder de compra? É o que comumente ficou conhecido como inflação. E a inflação quem gera é o governo, porque ele gasta mais do que arrecada. Portanto, brasileiros em geral, se atentem aos responsáveis por tudo isso que o Brasil se tornou. E isso tem um nome. A grande massa de burocratas que dizem proteger a população, mas não, apenas tiram o seu poder da população para eles, para que eles se eternizem no poder. E, infelizmente, no Brasil, eles estão conseguindo. Deixa eu passar para o Mota também trazer os apontamentos dele. Enfim, Mota, o que a gente precisa considerar em relação a esse relato emocionado do trabalhador? Enfim, em algum momento ele chega a questionar os apartamentos, os prédios, como eles conseguiram isso, como eles chegaram nessa posição. Enfim, acho que há muitos lados dessa história que a gente pode trazer, né? E eu vou começar pela minha discordância. Eu acho que ele apontou para o lugar errado. Ele precisaria apontar para algumas construções em Brasília. Ele precisaria apontar para um lugar onde moram e prosperam os políticos. É deles a responsabilidade pela situação do Brasil. Agora, ele falou uma coisa que mexeu comigo. Ele falou sobre o dia de amanhã ser melhor do que o dia de hoje. Como aqui no Brasil a gente perdeu essa esperança, essa foi a grande diferença que eu percebi quando morei 5 anos nos Estados Unidos. O americano tem certeza de que o seu filho vai ter uma vida melhor do que ele. Aqui no Brasil, nós temos medo de acontecer o oposto com nossos filhos. Aqui no Brasil, tenho muito medo por conta da minha filha. Ela tem 9 meses, eu não sei como é que vai ser o futuro aqui, não. Fico pensando, já fico mexendo os pauzinhos assim futuramente, que se precisar, se o Brasil aqui começar a piorar mais do que já tá, e às vezes tem que pensar em picar a mulinha, né? Nem que seja o paraguaizão da vida. Eu já morei no Paraguai lá e me adaptei muito bem. Esse rapaz resumiu um dos sentimentos do brasileiro, que é a sensação de trabalhar e não sair do lugar. A outra sensação que quase nós todos temos é o medo permanente de ser vítima de crime. E aí está resumido o que é ser brasileiro. Não custa lembrar, quando estava em campanha, o atual governo debochou com os eleitores prometendo picanha e cerveja. Qualquer um que, como eu, faz compras, vai ao mercado, percebe onde estão os preços da carne. E é sempre bom a gente lembrar, né? Além dos preços da carne, há vários outros preços que estão muito altos, e amanhã eles estarão mais altos, daqui a 2 meses estarão muito mais altos, daqui a 5 anos estarão o dobro do que são hoje. A gente precisa explicar de novo. A subida dos preços tem um único culpado:
o governo. Porque o dinheiro se desvaloriza quando o governo emite mais moeda para pagar por suas dívidas e pelos seus gastos, que não tem limite. Eu sei, esse é um processo muito complicado, ele é camuflado, usam termos todos sofisticados, é muito difícil para o cidadão entender isso. É muito difícil para o eleitor entender esse mecanismo do mal. O governo gasta mais do que arrecada, ele gera dívida, ele emite dinheiro. Com essa emissão do dinheiro, o dinheiro se desvaloriza e os preços sobem. Agora, no dia em que o Ó, quanto que tá já o dólar pro real? Isso que o dólar também não é grandes coisas, né? Mais perto do real, o dólar é uma maravilha, né? Então, porque o real baixou esses tempos, o pessoal tá falando, não, meu Deus, o Brasil vai melhorar. Eu falei, nossa, não dou 2 meses pra subir de novo. E dito e feito, acho que não deu nem isso. cidadão entender isso, entender como funciona esse mecanismo da maldade, a maioria dos políticos que está aí nunca mais vai conseguir se eleger de novo. O Mota toca num ponto importante. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Beraldo, primeiro, sua avaliação sobre o vídeo, né, sobre a manifestação desse trabalhador, mas uma pessoa tão decepcionada, tão machucada quanto esse homem, que questiona como quem trabalhou, deu sangue, conseguiu comprar um apartamento, você acha que não acaba sendo uma figura que tende a comprar o discurso do nós contra eles, algo que nós temos visto muito atualmente? Pois é, Canhato. O nome do rapaz é Lincoln, né? Lincoln. O Lincoln, talvez ele não saiba, mas ele recebeu um nome em homenagem a Abraham Lincoln, um americano que criou, junto com alguns outros, conhecidos como os responsáveis pela criação do país mais próspero da história do mundo democrático. Os Estados Unidos foi construído para que as pessoas pudessem, a partir do seu trabalho, prosperar, conquistar uma vida melhor. Os Estados Unidos foi concebido para que o Estado ajudasse ao invés de atrapalhar. Só que o nosso Lincoln nasceu no Brasil. O Lincoln, quando ele foi à escola, certamente ele não encontrou um ambiente que o empurrasse para cima, que o empurrasse para a prosperidade. Porque é isso que acontece nos Estados Unidos. O sistema das escolas públicas norte-americanas, em que os jovens, as crianças e os jovens são obrigados a estarem na escola, ali eles encontram acesso a um aprendizado de qualidade que garante que eles, se quiserem, porque aí entra a livre iniciativa, eles vão conseguir entrar numa boa faculdade, sairão da faculdade com um financiamento que eles terão capacidade de pagar, conforme a renda do seu trabalho começar a entrar, e terão uma vida melhor, vão viver de forma confortável, vão conhecer coisas novas, vão proporcionar para os filhos uma vida melhor do que a que eles tiveram, como mencionou o Mota. Mas aqui no Brasil é só teoria, assim. Né? Só teoria, né? Você faz uma faculdade, hoje é só teoria. Hoje é só médico aí que consegue sair bem empregado e olha lá, tá? E olha lá, porque tá saturado de médico também. Aqui no Brasil tá complicado pra tudo, né? Tá assim, país terceiro mundo completamente. Na vida do Lincoln aqui no Brasil, é tudo o inverso. O Lincoln a gente pode multiplicar por 10, por 100, por 1000, por milhões, porque são milhões de Lincolns que foram deixados pelo Fernando Haddad na inadimplência, na incapacidade de conseguirem bancar as despesas de casa e pagar as suas obrigações financeiras. São 80 milhões de brasileiros inadimplentes graças a uma política econômica de um sujeito arrogante que acha que com esse histórico terá condições de disputar o governo de São Paulo, o estado mais organizado, o estado que tem a economia mais forte, as indústrias, o agro. Então, esse é o nível de concepção da impunidade dos responsáveis pela realidade do Lincoln. Eles acham que fazem o que querem e a população não liga. E aí entra esse problema, Canhato. Veja só, talvez esta fala do Lincoln de olhar, e que ele tem razão, há um abismo no Brasil cada vez maior entre o rico e o pobre. Uma pessoa que sai de uma faculdade mediana qualquer e vai trabalhar, dificilmente morará num bairro nobre, que ela conseguirá comprar um apartamento num bairro nobre de qualquer capital brasileira. Porque os valores são astronômicos, o custo de vida está sugando o dinheiro das pessoas que trabalham. Então, quando ele olha e vê carros que ele não vai conseguir comprar, apartamentos onde ele não conseguirá viver, restaurantes onde ele não conseguirá frequentar, pessoas vestindo roupas, relógios, tênis, sapatos que ele não consegue comprar, que gera um sentimento de revolta. Podemos criticá-lo por isso é natural, mas isso é uma consequência da incompetência daquele para o qual, eventualmente, ele vai olhar e dizer, não, eu vou votar nesse aqui, porque ele é da esquerda, a esquerda se preocupa com o pobre, a esquerda quer criar mais Lincoln. Então, veja como no Brasil a ignorância gera, inclusive, a manutenção
desses malfeitores que criaram este Brasil inviável, criaram este Brasil em que os Lincolns estão pelas ruas chorando de desespero. Puta que pariu. Um vídeo gravado por um... O cara falou tudo, cara. O cara falou tudo. O cara falou tudo. A ignorância gera mais pessoas, gera mais desemprego, mais desigualdade, mais pessoas com problemas, assim como eu, como você, como inúmeras pessoas que passam, têm dificuldade financeira. Porque no Brasil é tudo muito caro, a inflação tá comendo, né? Então, assim, a salvação, creio que são as criptomoedas mesmo, não tem o que fazer, investir fora e trabalhar, trabalhar. E nascemos no Brasil, né? Toda nossa família daqui, principalmente, é isso que segura a gente aqui, principalmente. Tenho certeza que não é só eu, como muitas pessoas. A gente ama o Brasil, mas odeia o governo que é instaurado no Brasil há muitos anos, né? Eu já nasci, desde quando nasci já estava virado no Guedes e vai continuar assim. Eu acho, sei lá, né? O que você acha? O Brasil tá bom, não tá? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Fui.